E que não poderia ser diferente, né? A gente vai tratar nesse CNN Dois Lados de dois assuntos muito importantes e que dominaram o noticiário nesta semana. A determinação do ministro Alexandre de Moraes de bloquear a rede social X do bilionário Elon Musk, decisão esta que foi confirmada por uma turma do STF, como você acabou de acompanhar aqui na CNN Brasil, vai ser debatida em plenário. Também tem as articulações para definir o candidato à sucessão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eu começo, então, falando dessa corrida pela presidência da Casa. A desistência de Marcos Pereira, do Republicanos, movimentou as peças do tabuleiro político e deu força ao nome de Hugo Mota, líder do partido. Os outros postulantes, Elmar Nascimento, do União Brasil, Antônio Brito, do PSD, mantiveram suas candidaturas. Lideranças de vários partidos já conversam para tentar formar um novo bloco que possa enfrentar Mota e dividir a base de Lira. Hugo Mota é um nome de consenso? Como a esquerda e também a direita vem essa indicação? Quem Arthur Lira deve apoiar? Para falar desses assuntos, olha, o primeiro assunto é a sucessão, mas depois a gente volta ao caso do X. O CNN Dois Lados de hoje vai conversar com o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, e também Márcio Gerri, do PCdoB, liderança do partido pelo estado do Maranhão. Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar pelo Márcio Gerri, que é líder partidário e tem participado de diversas conversas e também até daquele encontro mais recente com o presidente da República, que reuniu lideranças da Câmara e, claro, o assunto sucessão da Casa, quem vai sentar na cadeira de Arthur Lira a partir do próximo ano, estava ali em jogo também. Deputado, Hugo Mota é ou não um nome de consenso? Bom dia, Basília, bom dia, Gilson, a todos que nos assistem agora. Eu acho que nós estamos num processo que requer ainda muita conversa e muita cautela. Hugo Mota, indiscutivelmente, é um bom nome, como bons nomes também eram os outros pretendentes. A nossa bancada do PCdoB teve diálogos nesse período agora com o presidente Arthur Lira, com o Isnaldo Bulhões, com o Antônio Brito, com o Marcos Pereira e com o Elmar Nascimento. Todos temos diálogo e com todos eles debatemos acerca de uma plataforma para esse próximo biênio na Câmara dos Deputados. Nós vamos continuar insistindo muito na necessidade de uma unidade, de construir um consenso que mantenha, do nosso ponto de vista, a integralidade da governabilidade do presidente Lula, mantenha, claro, sempre as prerrogativas da Casa, mas tenha uma relação fincada, centrada no interesse nacional, do nosso ponto de vista, no apoio, no reforço a esse momento importante de reconstrução do Brasil, conduzido pelo presidente Lula. Esse é o nosso esforço de tentar juntar um consenso máximo dentro da base do governo para que tenhamos uma solução realmente bastante consensuada. E o Hugo Mota é um nome que está sendo debatido agora a partir desses acontecimentos desta semana. Eu estive em Brasília na terça-feira, participei de várias reuniões e sinto em todos disposição para prosseguir o diálogo e, como eu gosto de dizer, estabelecer o método do consenso progressivo. E pelo consenso progressivo, nós haveremos de chegar a um bom entendimento acerca do sucessor do presidente Arthur Lira. Consenso progressivo, será que vai chegar lá? Eu vou perguntar agora para o Gilson Marques. Gilson, a gente fez questão nesse CNN Dois Lados de hoje chamar legendas, representantes de legendas que não estão com candidato, porque qualquer pessoa que vença em fevereiro do ano que vem as eleições para presidente da Câmara dos Deputados vai ter que unir uma maioria, né? Encontrar um consenso. Então, não adianta jogar só com o próprio partido, vai ter que conversar com os senhores também. De um lado, eu estou aqui com o PCdoB, do outro, com o Novo. Então, a minha pergunta, repetindo a primeira etapa aqui do nosso bloco, é a mesma. Na sua avaliação, Hugo Mota é o candidato de consenso? Primeiro, deixar claro que nós estamos em setembro, uma das maiores crises econômicas. Estamos aí enfrentando processos de censura jamais visto no mundo. A eleição de presidência da Câmara é lá em fevereiro. Eu acho afrontoso nós estarmos nos preocupados em posições de poder. Então, nós do Partido Novo e da oposição não estamos tratando isso com prioridade.
Mas está claro de que nós não queremos alguém ligado intimamente, umbilicalmente com o governo, com o presidente Lula, e também não vemos nesse momento uma boa alternativa a um sucessor natural e automaticamente indicado pelo Lira. Nós vamos sim trabalhar com um nome mais voltado aos oposicionistas, alguém que consiga conversar para colocar as pautas que nós temos de interesse e não ficar só pensando em mais atribuição, mais poder, mais recursos e, de antemão, resolvermos os problemas que o Brasil realmente precisa e importa, e não ficar discutindo posição de poder, que isso é lá para frente em fevereiro. A parte boa disso é que, se por um acaso a Câmara parar, travar, ficar mais lenta até lá, em ponto, isso é positivo, porque a maioria das coisas que está saindo do governo e da própria Câmara, infelizmente, é negativo. Quem sabe, nesse período, a gente consiga dar uma travada. Tudo certo, nada definido, né? Ainda tem muita água para correr nessas articulações, conversas para definição deste nome de consenso. Lembrando a todos que segue a expectativa de que o presidente Lira anuncie nesta semana quem deverá ser o seu sucessor, né? Muito clima aqui em Brasília de que isso pudesse acontecer na terça-feira, na quarta-feira. Não aconteceu, mas a semana ainda não acabou, por isso que este é um dos assuntos mais importantes e está aqui em debate no nosso CNN Dois Lados. Mas agora, bora falar de X. Há pouco noticiamos que o ministro Nunes Marques mandou o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não tem data ainda de quando esse julgamento vai acontecer, porque ainda há um prazo de manifestação, tanto da Advocacia Geral da União quanto da Procuradoria Geral da República, né? Que são outros atores nesse mundo jurídico. A AGU vai falar, PGR também. A princípio, o interesse é saber o que eles pensam e de que forma isso pode até influenciar nos votos dos ministros. Mas para os senhores que estão no parlamento, qual deveria ser o desfecho dessa história? Volto aqui então para o Márcio Gerri, que é líder do Partido Comunista do Brasil, líder do PCdoB. Na sua avaliação, nessa briga Musk versus Justiça Brasileira, quem é que tem razão? Olha, ainda rapidamente acerca do tema anterior, a oposição, por ser o maior partido que é o PL, está integrado a esse diálogo dentro da Câmara em busca dessa convergência. Eu respeito a posição do Novo, mas a posição que o deputado Gilson apresenta aí não é a posição de toda a oposição, porque eu próprio tenho dialogado com pessoas, com lideranças da oposição, que têm um entendimento de busca de um consenso na sucessão do presidente Arthur Lira. Olha, o Elon Musk tem tido atitudes absolutamente afrontosas à ordem jurídica constitucional brasileira. Esse papo de censura, isso é um absurdo, não se trata de censura. Ele precisa ter, no Brasil, o respeito que ele precisa ter em qualquer nação do mundo. Ele não pode querer fazer no Brasil o que ele já pactuou de não fazer em outras nações. Infelizmente, ele hoje recorrentemente é acionado, inclusive juridicamente. A União Europeia hoje tem processos contra o Elon Musk, contra a rede social principal, o X, o ex-Twitter, pelo discurso de ódio, pela disseminação de conteúdos racistas. Nos Estados Unidos, há uma ação muito já duradoura do Estado estadunidense, dos Estados Unidos, contra o TikTok. Então, há controvérsia sobre redes sociais, plataformas sociais no mundo inteiro. Aí o Elon Musk quer vir aqui, quer afrontar a legislação brasileira, quer afrontar o Supremo Tribunal Federal, quer fazer o que lhe dá na cabeça, quer fazer proselitismo ideológico, político, facilitar a disseminação do discurso de ódio, da intolerância, do desrespeito. E aí o Estado brasileiro legitimamente reage através do Supremo Tribunal Federal, guardião da legislação brasileira, da Constituição brasileira, do Estado Democrático de Direito, e aí carimba-se isso de censura. Censura não. É muito simples, é preciso que a gente peça ao Elon Musk e à sua rede social que respeite o nosso país, que cumpra a legislação. Qual é o problema que há de ter uma representação deles no Brasil
para fazer aquilo que qualquer cidadão, eu, Gilson Marques, que somos parlamentares, você que é jornalista, qualquer um de nós, em qualquer momento, podemos precisar dar uma explicação a quem queira. Isso é democrático, inclusive a justiça. Ainda mais quando se opera redes sociais com influência muito grande nessa chamada sociabilidade midiática que vivemos globalmente hoje. Então, aqui não é uma terra sem lei. O que a gente quer do Elon Musk é apenas que ele respeite a lei. E a posição do Alexandre de Moraes é uma posição para que ele respeite o que há determinado na legislação brasileira. E qual é o problema que há nisso? Nenhum. Bastava que ele respeitasse. Ele não pode ficar continuadamente tendo estas atitudes afrontosas, desrespeitosas ao Estado brasileiro. Obrigada. Deputado Moraes tem razão, portanto. Repete, por favor, a frase. Alexandre de Moraes, portanto, tem razão neste caso. Gilson Marques, o senhor representa o partido Novo que entrou com pedido lá no Supremo Tribunal Federal pelo retorno do X, contra a decisão inicialmente só do ministro Alexandre de Moraes, mas que até aqui já foi confirmada por pelo menos quase metade, né, dos ministros da Suprema Corte. 5 ministros já disseram que tem que ficar fora do ar mesmo. Agora que o caso está prestes a ir para o plenário, o ministro Nunes Marques mandou. Vamos ver se vai marcar, quando vai marcar esse julgamento. Qual a intenção dos senhores do Partido Novo? É que a rede consiga voltar a partir do voto dos outros ministros? Acha que isso é possível? Vamos lá. Primeiro, eu acho que o ministro Nunes Marques, ele teve muito mais prudência e a decisão dele é menos ruim do que a do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tomou a decisão de forma monocrática. O ministro Nunes Marques teve a sabedoria de não tomar a decisão sozinho, de reconhecer de que é algo importante e enviar para a plenária. Então, é uma decisão menos ruim, menos autoritária. Mas o objetivo da ação é mostrar os inúmeros irregularidades, ilicitudes e absurdos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar aqui que, conforme o deputado Marcos Gerri disse, do Partido Comunista, não foi indicado um representante legal. Ora, a representação no Brasil, ela não é obrigatória. Sites como Blue Sky ou Vape, por exemplo, que estão operando no Brasil, que têm um funcionamento análogo, não tem representante legal. A compra, o e-commerce via internet, ele não depende que todas as empresas que operam no mundo de internet tenham um representante no Brasil. Isso é um absurdo. E ainda que isso fosse regular, vamos admitir, por amor ao debate, essa intimação foi para o Elon Musk. O Elon Musk não é o representante legal da empresa. Mesmo que ele fosse o representante legal da empresa, essa intimação foi pelo Twitter, foi por uma rede social. O STJ já disse que isso é irregular. Mesmo se essa intimação devesse ir para ele, deveria ser por uma carta rogatória. Então, existe uma inúmera irregularidade formal. E se a gente for um pouco mais além, nós temos uma regra, um princípio de direito de que a pena ela não pode avançar a terceiros. Se é o Elon Musk, se é o Twitter, que hipoteticamente tem irregularidade, a pena deveria ser a ele. Mas eu pergunto, o que o deputado Marcos Gerri, ou você ou eu, cometemos de irregularidade? Por que nós temos que pagar uma multa de R$50 mil caso utilizamos o VPN? Eu cometi algum crime? E lembro aqui que o Elon Musk, ele consegue utilizar o Twitter e consegue twittar. A decisão, ela não vai para ele. Ela é desproporcional de um tamanho gigantesco no nosso ordenamento jurídico. Pergunto a vocês, qual é a pena de um estuprador preso e condenado em utilizar um telefone celular no presídio? Qual é a pena pecuniária? Ele precisa pagar quanto em reais de multa? 0? Isso não existe. E aí alguém que não cometeu crime, utilizando do VPN, precisa pagar R$50 mil por dia. É inacreditável. E falando aqui de ética e moral, essa decisão ela pressupõe 2 requisitos paranormais e mágicos do julgador. O primeiro é a precognição. O que é uma precognição? É adivinhar
que no futuro todos que utilizam do Twitter vão usar no futuro aquilo que o deputado Marcos Gerri disse e o que o ministro Alexandre de Moraes disse na decisão. Discurso de ódio, nazismo. Ora, como é possível, e eu gostaria de entender esse talento paranormal de saber que no futuro, porque é a censura prévia, né, vai haver de todas as pessoas discurso de ódio e nazismo. E segundo, um poder paranormal de onisciência dessa pessoa, saber de que esse discurso, de fato, dentro da subjetividade de todos, ele realmente é prejudicial. Isso é impossível. E é engraçado, Basília, porque se alguém comete algum discurso de ódio, de nazismo, o que eu acho horrível, eu gostaria de saber quem é. Eu gostaria de expurgar. E um dos fundamentos da decisão do Alexandre de Moraes é dizer que isso é muito perigoso em época de eleição. Ora, é justamente em época de eleição que eu quero saber o que os candidatos pensam. Porque se ele não falar besteira, como eu vou saber o que ele pensa? Então, nós precisamos de liberdade para que nós retiramos ele dos cargos públicos. E a decisão, justamente e infelizmente, faz o contrário. Preciso colocar um ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados de hoje. De um lado, Márcio Gerri, que vê um consenso progressivo na escolha do presidente da Câmara dos Deputados, e se o assunto é X, para ele é Moraes que está com a razão. Do outro, Gilson Marques, que não quer o Hugo Mota como candidato, ou muito menos presidente da Câmara, e acha que é o X que está com a razão. Conversamos hoje com o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, e também com Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Os senhores estão mais do que convidados para um próximo dia de CNN Dois Lados. Obrigada pela disponibilidade e voltamos agora para o Live CNN.